Oi pessoal, eu sou Lima Júnior, professor de redação aqui do CMJ e hoje irei discorrer acerca da redação, de como você se portar na redação do Enem. Como utilizar dos elementos que tem lá na prova. E não é uma aula de redação, mas eu irei fazer um comentário sobre a proposta. Os 5 pontos que você precisa estar atento na hora que você estiver produzindo o seu texto. E o primeiro ponto que eu gostaria de discorrer é sobre a interpretação da frase tema, que é extremamente importante você fazer uma leitura atenta em relação a todos os elementos que compõem a temática. A frase tema é essencial. Então, o primeiro ponto é, recebeu a proposta, faz uma leitura da frase tema, utiliza dos sinônimos, a sinonímia em relação à frase tema, e aí o segundo ponto, que é na verdade o levantamento de ideias, que aí você utiliza o que a gente chama a análise dos textos motivadores. Qual é a importância dos textos motivadores? Os textos motivadores, eles na verdade, eles fazem um percurso do que se espera do candidato. O que é que se espera que você discorra? O que você deve fazer no momento que você está escrevendo o texto? Quando você faz a interpretação da frase tema, quando você faz a leitura dos textos motivadores, você percebe mais ou menos o percurso que você está tentando analisar, você evita uma coisa chamada de tangenciamento, de tangenciar a temática. Feita a primeira etapa, análise e interpretação da frase tema, vem aí o segundo ponto, que é os textos motivadores, como eu falei, e aí a gente vai para, feita a leitura, você faz a leitura dos textos motivadores, pega o texto 1, aí você faz uma leitura. Onde tem lá texto 1, tu coloca 1 ou 2 palavras que representam o que você, na verdade, entendeu daquele texto. Vai para o segundo e assim sucessivamente. Feito isso, aí você pega a questão da seleção dos argumentos. Você começa, a partir da leitura dos motivadores, você começa a analisar e organizar suas ideias. Seja fazendo todo o percurso do texto, aí você parte para outro ponto, que é a elaboração do texto em si. Essa etapa é importante porque você começa a organizar os argumentos, você coloca no papel aqueles argumentos, vai jogando as ideias. E aí, a quinta etapa, você faz aí uma checagem final do texto. Mas eu gostaria de deixar claro em relação à proposta de intervenção, por exemplo. Não adianta você colocar, por exemplo, 2 ou 3 propostas se você não consegue detalhar. Então, na proposta de intervenção, sempre verificar se você consegue encontrar os 5 elementos válidos, analisa, conta os elementos, e a partir daí a gente começa a fazer uma leitura mais atenta em relação à redação do Enem. Então, a dica de hoje é basicamente o seguinte: cuidado ao interpretar a frase tema. É preocupante quando você não faz uma leitura correta da frase tema e aí você leva a tangencial ao tema ou mesmo a fuga ao tema. Então, ficar atento em relação a tudo isso.